Pessoal, boa tarde. Eu sou o Daniel Gamarano. Audiodescrição, eu sou um homem branco, mais ou menos 1,70 m. Vamos jogar para mais, né? 1,70 m. Eu estou com um blazer, uma blusa azul, uma calça e um tênis verde. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão ali do ensino em design para além do efêmero, preparando designers nesse contexto de mudança. Um minuto. Problemas técnicos. Obrigado. Agora foi. Então, eu gostaria de trazer um pouco aqui para a gente começar a conversar que a minha vivência, tanto na parte ali de design, então focada ali próximo ali com UX Research, questão ali de design lead, então essa parte mais de liderança, mas antes mesmo de ser designer, antes mesmo de atuar forte ali com produtos digitais, eu tenho uma vivência muito grande acadêmica. Então, eu gosto muito dessa parte educacional, eu tenho uma vivência muito grande voltada ali para todos os pontos da educação, então já atuei em projetos de pós-graduação, graduação, cursos técnicos, profissionalizantes, e além disso, um ponto muito voltado ali para os bastidores. Então, eu tive tanto essa parte de estar presente ali na frente ali numa sala de aula, como também essa parte de bastidores. E aí eu queria trazer aqui hoje um case muito relevante, muito interessante para nós, que foi justamente como que a gente repensou, reestruturou o processo ali dos estagiários e do programa de estágio da empresa. O que passa, o que fica voltado ali especificamente para a educação? É muito interessante, eu gosto muito de trazer para a gente contextualizar, entender um pouco mais, e principalmente nesses reportes que a gente tem aí anualmente, do futuro do trabalho ali do Fórum Econômico, e ele traz ali um ponto muito interessante, que é ano após ano, se a gente for vendo ali o sequencial desses últimos anos, a questão voltada do que se pretende, o que se espera ali dos profissionais do futuro. E esses profissionais, eles precisam, além desse conhecimento, essa capacidade crítica, técnica, mas também ter uma percepção maior voltada ali para os pontos, para os tópicos voltados ali do que se espera para esse profissional, do que se espera para esse futuro, não necessariamente só para uma questão digital, mas por uma questão de hard e soft skills que vão ser pertinentes, que vão ser relevantes para esse processo. E ano após ano vem ali, obviamente, essa questão de saber IA, análise de dados, Big Data, mas também questões voltadas ali para soft skills. Então, principalmente voltado ali para uma questão de resiliência, voltado ali para uma questão de criatividade, uma questão de pensamento crítico e, é óbvio, muito voltado ali para a questão ali do design. E quando a gente olha principalmente para o mercado educacional, a gente vê ali uma grande expansão, principalmente ali, que foi um ponto muito forte ali nessa construção, que foi da pandemia para cá, principalmente nesse processo da pandemia e nesse início pós ali pandemia. Então a gente viu, vocês viram ali muito mais que eu, como que a gente teve um boom dessas questões técnicas, dessas questões ali voltadas para os cursos que são oferecidos. Então, aulas síncronas, assíncronas, online, presenciais. A gente teve ali formatos híbridos, cursos generalistas, especialistas. A gente viu ali microcertificações chegando. E a gente viu cada vez mais uma estruturação desses métodos e estruturação desses processos voltados ali para a educação. E para vocês verem como que é uma relevante esse processo, nos últimos 10 anos, o mercado latino-americano teve ali quase 500 milhões, né, de dólares investidos dentro da área de educação técnica, e o Brasil, dados de 2024, tem 70% das edtechs dentro aqui da estrutura latino-americana. Então, para vocês verem como que é relevante e como que é uma estrutura muito pertinente ali para a gente discutir, para a gente entender. E é muito forte a gente entender que cada vez mais a gente está vendo ali processos estruturados ali, voltados para frameworks e estruturas ali para a gente entender e para a gente ali explorar essa construção desses cursos ali educacionais. Então, tem vários pontos que a gente pode trazer, principalmente nesses processos voltados ali para aprendizagem baseada em projetos. Então, cada vez mais projetos sendo incentivados ali para a gente ter autenticidade, gestão de projetos, a questão de colaboração, a questão ali de realização e um desafio mais intelectual e, obviamente, ali voltado para um contexto que faça sentido ali para essas necessidades. Se, de um lado, a gente tem essa proliferação
do ensino digital, dos cursos online. A gente tem esse distanciamento das universidades tradicionais para as demandas de mercado e de UX. E a gente tem um impacto muito grande, que a gente tem ouvido falar aqui muito no início aqui desse dia de hoje, voltado ali para o impacto da IA nos processos ali de design. Por outro, a gente tem uma tendência muito forte ali de transição de carreira, pessoas cada vez mais procurando, né, essa questão ali para voltar ali para o mercado do digital, principalmente voltado ali para o UX, e essa necessidade de uma formação que vá além do instrumental. Sim, é importante a gente saber ali mexer no Figma, saber ali mexer no ChatGPT, saber ali fazer questões básicas ali com essas ferramentas. Elas auxiliam muito todo o nosso processo de design, mas é crucial também a gente ter uma abordagem um pouco mais alinhada ao contexto social, ao contexto estratégico e, obviamente, trazendo ali para a ética do design dentro dessa exploração, dentro dessa construção de experiência. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês o case aqui do Academy, que foi esse processo aqui de criação dessa estrutura voltada ali para a capacitação dos estagiários da Rethink. A Rethink ela é uma consultoria de produtos digitais, ela está lá em Belo Horizonte, vocês já viram ali pelo meu sotaque, e, além dessa estrutura, ela está atuando atualmente com a Framework, então tem clientes tanto ali voltados para essa estrutura de Minas Gerais, quanto principalmente ali Sudeste, né, São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente tem uma questão muito forte que na Rethink ela começou ali de um sonho do dono ali, de ter ali um processo mais voltado para essa capacitação, principalmente ali de Ipatinga. Ipatinga ali é a cidade de onde ele veio, e tem uma questão muito forte que, caso vocês não conheçam, trazendo um pouco aqui, Ipatinga é uma cidade dentro ali do Vale do Aço, e ela, todo mundo conhece, trabalha ou já trabalhou na Uzi Minas. Então, tem uma questão muito forte ali do processo siderúrgico. Então, o avô, o pai, a mãe, o filho, todo mundo ali, de alguma forma, tem uma atuação muito forte ali com a siderurgia, com esse processo. E aí, como que a gente poderia dar ali possibilidade para essas pessoas, além aí desse ponto de contato que já era próximo ali de construção da cidade, mas para a gente explorar ali outras ferramentas, outras possibilidades e trazer também essa popularização e essa entrada ali nesse contexto digital. Então, a gente se lançou ali nessa questão de qualificar os profissionais, e aqui entra um ponto que eu vou falar de design, mas também a gente teve esse processo muito levantado ali para a questão de desenvolvimento e a questão ali de design de produto. E um ponto forte ali que a gente queria era enfatizar essa cultura maker, principalmente com essa aprendizagem ali na prática. Então, os estagiários eles criavam um produto a partir ali de um desafio real que a gente propunha, que a gente estabelecia para eles. E o que foi o principal ponto ali, né, da gente trazer aqui? Os estagiários eles eram apoiados ali por embaixadores, então a gente tinha pessoas referências ali dentro de cada uma das especialidades de produto, de engenharia e de design, e a gente teve uma movimentação muito interessante da gente dar voz para esses estagiários e fazer com que essa cultura ali de aprendizagem, de você ensinar o que você sabe, de você mostrar ali para o outro o que você entende, como que você pode, de uma certa forma ali, compreender ali uma situação e ser ali ativo, independente ali de hierarquia, independente ali de uma questão voltada ali para a qualificação, mas principalmente esse caminho mais amplo para discutir e trocar essas experiências em equipe, tanto nessa questão de hard skill, quanto essa questão de soft skill e de aprendizagem em grupo. Então, a gente tinha ali, constantemente, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, palestras específicas do pessoal dos business partners e o pessoal de people, para a gente entender e explicar para eles o que era liderança, o que era oratória, como se portar ali no mercado, porque muitos, lembrando, né, que era a primeira experiência profissional. Então, isso foi muito importante e relevante para eles, de uma certa forma, terem esse primeiro contato e saberem ali se movimentar, entender ali qual que era o contexto esperado ali do mercado profissional. E aí a gente teve um foco muito forte ali na experiência do estagiário, com essa autonomia para desenvolver seu próprio caminho e incentivo para a exploração de possibilidades. E aí foi muito importante, né, e eu abrindo aqui a cozinha para explicar para vocês, porque eu trouxe essa questão voltada ali dessa capacitação educacional
para a gente entender como que a gente poderia construir isso nesse cenário ali mais de educação corporativa. E aí, como que a gente fez? A gente planejou muito a dinâmica do curso, pensando ali no que a gente queria para esse estagiário e para esses profissionais ali ao final do projeto. E a estrutura do curso teve, como eu comentei, esse desenvolvimento muito forte ali de hard e soft skills. Então, eles já sabiam ali o básico que eles gostariam de ter, né, as lideranças, voltado ali para back e front-end, para os desenvolvedores, já sabia o que eles queriam ter ali de conhecimento para os POs ali que estavam em formação e, obviamente, para o design, numa capacitação mais generalista, trazendo um pouquinho de UX, pesquisa, um pouco de UI e um pouco de content para eles entenderem ali essa questão do writing. Foi muito interessante porque a gente teve ali uma construção que durou ali 20 semanas, com atividades ali em grupo, 14 atividades ali que eram feitas ali como se fossem em sprints. A gente teve 3 estudos de caso ao longo dos meses e um projeto final focado ali em problemas reais que as pessoas tinham ali nos projetos. Então, a gente entendendo ali quais problemas, principalmente a gente via acontecendo nos projetos ali na consultoria, a gente trazia esses problemas para eles terem ali num ambiente mais controlado como que eles poderiam trabalhar, como que eles poderiam entender e como que eles poderiam, de uma certa forma, atuar dentro dessa construção. E lembrando, então eu sou designer, então trazendo essa parte ali de como que a gente pensou e como que a gente estruturou, foi muito interessante porque eu fui buscar ali algumas abordagens para a gente entender e para a gente construir numa estrutura que fizesse sentido. Então, eu fui muito para essa parte educacional, fui muito para essa parte ali do design instrucional. Recomendo demais Trahenten, que é feita ali, né, para o especialista Flora Alves, que ela fez esse projeto, ela fez esse processo no qual a gente consegue construir, estruturar qual que é a demanda que a gente quer ali, como que a gente pode, de uma certa forma, compartimentar esses processos voltados ali para a construção de um treinamento, de uma capacitação técnica, e o que a gente espera ter ali, entrando nesses inputs, quais outputs a gente quer ali dentro dessa estruturação. Então, a gente fez todo o processo ali bem colaborativo, conversamos com várias lideranças, a gente entendeu ali quais eram as necessidades, quais pontos que a gente poderia trabalhar e desenvolver mais, e a partir disso, desse primeiro diagnóstico de o que a gente poderia fazer, a gente foi de lá e estruturou na medida do contexto que a gente tinha de tempo, de pessoas e dessa construção. E aí a gente pensou muito nessa construção dessas competências que a gente queria para essas 3 áreas ali profissionais. Então, pensando muito que essa competência ela estava voltada muito nesses 3 pontos que a gente teria que desenvolver, que é como que a gente poderia explorar esse conhecimento, essa habilidade e essa atitude. Então, conhecimento de como que a gente daria essa parte mais técnica ali, de hard skill para as pessoas entenderem, atitude voltada muito ali para esse querer saber fazer, então, nessa questão muito forte ali voltada de como que eles poderiam ser proativos nessa jornada educacional deles, e essa habilidade é esse propósito de como que a gente poderia explorar esses processos e esses projetos. E aí, trazendo aqui alguns resultados para vocês, num primeiro momento, a gente fez ali, a gente teve 2 rodadas, uma em 2023 e uma em 2022, que eu estou trazendo aqui para vocês. Num primeiro momento, a gente teve ali 19 pessoas, 19 estagiários naquelas regiões ali, naquelas cidades. Depois, a gente focou em 2023, especificamente em Belo Horizonte e Ipatinga, para a gente fomentar essa troca de expectativas, essa troca de informações entre as 2 sedes, que é tanto de Belo Horizonte, como também ali de Ipatinga. E o que foi muito importante, foi muito interessante, que a gente conseguiu ver ali, né, o desenvolvimento de habilidades técnicas e soft skills, essa criação de networking, mentoria. Então, era muito interessante a gente ver ali como que as pessoas, principalmente, né, designers que estavam muito na correria, eles paravam um tempo ali para trocar uma ideia, entender ali como que poderia ajudar eles, esses estagiários. Então, foi uma coisa muito forte de criar esse networking, essa adaptação ao ambiente de trabalho, pensando ali num primeiro momento ali de emprego, e essa gestão de tempo e produtividade voltada principalmente nessa construção e nesse entendimento de como que a gente trazia essas informações. Então, aqui um exemplo de um dashboard que eles criaram ali de projeto final. Então, o que importa
foi uma porta de entrada ali para os Rethink, esse estágio, foi um ponto muito forte ali de investir nessas estratégias, nessa tecnologia, e a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Muito obrigado. Corri, mas deu tempo.